Boa tarde, pessoal. Me chamo Larissa, sou professora da ENSE, da graduação em Estatística. Esse é o primeiro seminário de iniciação científica desse semestre, né? E agradeço aqui a presença de todos, sejam bem-vindos. Vamos começar aí, né? O seminário de iniciação científica acontece de 15 em 15 dias, então a gente tem umas pausas aí durante as semanas de prova e tudo mais, mas regularmente acontece de 15 em 15 dias. Então, fiquem atentos às divulgações, né, as chamadas que a gente faz. Esse primeiro seminário, a gente convidou o professor Daniel Takata, que é um professor da casa, né, para ele falar um pouquinho sobre a estatística e a ciência de dados a serviço do esporte. Eu busquei uma biografia do Daniel, né, na plataforma Lattes, que está resumida a 3 linhas. Eu tenho certeza que a biografia do Daniel vai muito além do que as 3 linhas que eu vou ler aqui. Tá? Então, eu vou apresentar o Daniel, baseado nessa biografia, mas ele pode também falar um pouco sobre, enfim, que tudo que ele faz, que vocês vão ver que é muita coisa. Então, o Daniel ele possui graduação em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Estatística também pela Universidade Estadual de Campinas, e doutorado em Estatística pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador aqui da ENSE, né, pesquisador e professor aqui da ENSE, e ele tem experiência nas áreas de probabilidade e estatística com ênfase em regressão, séries temporais e teoria dos valores extremos. Daniel, é um prazer receber você aqui, abrindo o primeiro seminário de iniciação científica. Agradeço a disponibilidade por ter aceitado o convite e fica aí à vontade, o público é seu, a gente está gravando, né? E aí, após a apresentação, eu vou liberar para o pessoal fazer perguntas, e aí, quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat ou abrir o microfone e perguntar, tá? Então, todos os ouvintes fiquem à vontade para, no final, perguntar. Então, obrigada, Daniel. Fica à vontade aí. Eu não estou ouvindo. Não, acho que você está... Desculpa. Estava muda. Obrigado, Larissa. Obrigado. Queria agradecer o convite, agradecer a Renata também. E é uma honra abrir essa série de seminários desse ano, né, desse semestre, desse ano. E, bom, o título o tema do meu seminário é esse daí, que vocês estão vendo. E vocês já vão entender por que eu vou falar sobre isso. Curiosamente, eu já dei essa palestra algumas vezes, não exatamente essa, assim, eu sempre vou adaptando, mas com esse tema eu já dei essa palestra algumas vezes, mas nunca para o público da ENSE, o que eu achei curioso. Eu até já dei esse tipo de seminário, na disciplina de seminário, mas ainda era o público da ENSE, né? Era o público dos alunos ali do primeiro ano, mas para o público da ENSE mesmo é a primeira vez. Então achei bem curioso isso e espero que vocês aproveitem. Eu vou falar assim, esse seminário aqui não vai ser nada técnico, tá? Nada técnico. Eu vou falar de aplicações da estatística no esporte, tanto em termos de análise de resultados, quanto em termos de análise de desempenho e etc. Vou trazer alguns exemplos, mas também eu vou falar um pouco da minha trajetória para justificar a razão, para vocês saberem por que eu falo sobre isso. Tá? Como a Larissa falou, eu sou professor da ENSE já faz 16 anos, e eu vou começar aqui a apresentação com uma frase. Tá? Não é bem uma frase, é um trecho de um livro, que é esse aqui, ó, esse trecho aqui. Eu tirei de um livro esse trecho aqui. Assim como no esporte, todos podem brincar de modelar. Se você é o tipo de pessoa que enxerga coisas mais claramente através de analogias com o esporte, com o clima, com filmes e músicas, com a natureza ou com qualquer outra coisa, então você está a um passo de se tornar especialista em modelagem. Essa frase aqui
eu tirei desse livro aqui, Soccermatics, que é um jogo de palavras ali, né? Soccer, futebol e mathematics, né? Matemática, do David Sumter, né? Que é um matemático, escreveu esse livro, que é um livro basicamente que fala sobre modelagem matemática e estatística no esporte, com mais ênfase no futebol. Mas eu achei interessante essa frase aqui, porque eu acho que resume bem como a estatística pode... assim, uma das grandes vantagens da estatística é o fato de a gente poder utilizá-la e aplicá-la em qualquer área que seja do nosso interesse. Ele dá esses exemplos aqui, ó: esporte, clima, filmes, músicas, natureza, ou sei lá, pode ser biologia, economia, área financeira, indústria, farmacêutica, ou qualquer área que te interesse. Você consegue aplicar estatística, você consegue aplicar modelagem, e isso pode fazer com que você se interesse e tenha mais motivação para buscar novas metodologias e crescer como analista. Eu trouxe essa frase aqui porque isso reflete, acho que reflete muito bem o que aconteceu comigo ao longo da minha trajetória. Esse sou eu, tá? Esse sou eu em 1997. Vocês veem aqui, isso aqui, obviamente que na época essa foto aqui foi tirada numa câmera, aquelas câmeras de filme e tudo, né? Eu fazia natação, competia, e aí eu estou disputando esse campeonato aí, que é o Campeonato Brasileiro Adulto de Natação, né? É o principal campeonato brasileiro, é o principal campeonato da natação brasileira, e nessa época aí eu treinava, competia, treinava sério, era aquela coisa de rotina de atleta mesmo, né? E aí eu coloquei essa foto aí para mostrar como que o esporte, mais especificamente a natação, tem estado presente na minha vida. Eu escolhi essa foto especificamente porque, além de ser no Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do país, quem está aqui embaixo de mim, vocês conseguem ver o meu mouse ou não? Consegue? Ah, tá. Então, quem está aqui embaixo de mim é o Fernando Scherer, o Xuxa, que foi um nadador medalhista olímpico, campeão mundial, um dos maiores nadadores da, do Brasil, da história do Brasil, né? Obviamente que nessa prova que era um revezamento, então a equipe dele estava muito à frente da nossa. Por isso que essa foto conseguiu, por isso que deu para tirar essa foto dele embaixo de mim, porque ele já tinha chegado, eu estava esperando sair, né? Então ele estava muito à frente da gente. Mas é uma foto que meu pai tirou essa foto, ele nem sabia que o Xuxa estava ali embaixo, né? Ainda mais que na época não dá para ficar tirando muita foto, né? Era um filme lá de, sei lá, 24 fotos que você conseguia tirar, ele tirou só depois que revelou, um mês depois que a gente viu. E aí para mostrar aí que esse meu interesse pela natação vem desde cedo lá. E não só isso, né? Além de eu gostar de treinar, competir e tal, gostar do esporte, eu também sempre fui muito curioso em relação a histórias do esporte, histórias da natação, histórias de Jogos Olímpicos, né? E inclusive, se olhar aqui a minha mesa aqui, tem um monte de livro aqui misturado, né? De probabilidade, estatística, natação, Olimpíada. Depois, quando encerrar a palestra, posso até mostrar um pouco. Mas eu sempre fui muito curioso e eu sempre colecionei revistas, jornais de esportes, de natação e tudo. Sempre mas desde cedo, assim. E então eu tinha essa curiosidade muito grande também pelo esporte fora d'água, né? Fora das competições também, fora dos treinos. E por outro lado também bom, obviamente, né? Sou professor na ENSE da área de estatística, sou formado em estatística, então obviamente que eu sempre gostei de exatas, de matemática. E aí, nessa época aí, um pouco antes, né? Porque aqui essa foto é de 97. Em 1996 eu assinava um jornalzinho. Naquela época era assim, né, que a gente recebia as notícias. A internet ainda engatinhava, então eu assinava um jornalzinho que era um jornalzinho de natação.
E aí, naquela época, na época da Olimpíada de 1996, eu recebi a edição, né, antes da Olimpíada, que era uma edição que trazia todos os rankings, recordes, projeções para aquela Olimpíada, né, as informações, todos os principais nadadores, as principais provas, principalmente do Brasil. E aí, nesse jornalzinho, que ele chamava Swim It Up, e o site existe até hoje, veio essa tabela, tá? E essa tabela aqui, está escrito aí, ó, exclusivo, os tempos que podem rolar em Atlanta. Atlanta foi a cidade em que foi aquela Olimpíada, de 96. Então, ó, o estudo foi feito por esse pesquisador aqui, ó, Viktor Svoboda, da Associação Internacional de Estatística da Natação da República Tcheca. A análise foi feita em novembro de 1995. Então, o que isso aí trazia? Isso trazia a projeção dos tempos que os nadadores tinham que fazer para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, né? Então, ó, provas masculinas, femininas, a prova aqui, ó, 50 livres, 100 livres, etc. É a previsão do tempo que o atleta tinha que fazer para ganhar a prova, tá? Então, todas as provas aí tinham um máximo e um mínimo aqui, né? Tipo um intervalo aqui. E aí também tinha a projeção dos tempos que os atletas tinham que fazer para se classificar para a final A e para se classificarem para a final B. Então, na época, eu achei isso aqui muito interessante. E quando eu vi essa tabela, na verdade, não só interessante, eu fiquei muito entusiasmado com isso aqui, porque isso aqui estava juntando matemática com natação. Eu nunca tinha visto um negócio desse na época. E, claro, na época eu estava no ensino médio, né? Então, eu olhava essa tabela, não tinha a menor ideia de como esse pesquisador aqui tinha chegado nesses números, mas eu já tinha uma noção de que isso aqui não era um mero palpite dele. Eu tinha noção de que isso aqui envolvia algum estudo, envolvia alguma análise de dados, assim, por mais que eu não soubesse, não tivesse a menor ideia de como se fazia isso, eu tinha essa noção, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, será que um dia eu consigo fazer alguma coisa parecida com isso, alguma projeção, né? Eu achei isso muito interessante, juntar matemática com a natação, nossa, eu falei, nossa, isso eu quero fazer. E aí, eis que alguns anos depois eu acabei entrando na Unicamp no curso de estatística, né? E aí, quando eu entrei na Unicamp, ixi, não apareceu a imagem aqui. Caramba, que droga. Bom, era para estar aqui nesse slide uma foto de uma biblioteca, tá? Não sei porque acabou não aparecendo. Mas era para estar aqui uma foto de uma biblioteca, e era uma biblioteca que eu frequentava quando eu entrei na Unicamp, que não era a biblioteca do IMEC, né? IMEC é o Instituto de Matemática e Estatística lá da Unicamp. Não era bem essa biblioteca. Eu frequentava essa biblioteca também, mas eu passei a frequentar muito a biblioteca da Faculdade de Educação Física, lá na Unicamp. Mas por que eu passei a frequentar? Porque eu descobri que na Faculdade de Educação Física tinha uma coleção tinha várias coisas de esporte, obviamente, que eu achava interessantes, mas tinha uma coleção de revistas era uma revista dos Estados Unidos chamada Swimming World, que existe até hoje, e ela existe desde 1960. E lá na biblioteca da Unicamp tinha a coleção dessas revistas. E aí eu pegava essas revistas, abria e ficava lendo e tal, e ficava anotando. E cada final de ano eles publicavam o ranking mundial, né, os nadadores mais rápidos do ano. Eu ficava anotando esses tempos, ficava anotando na mão mesmo, né? Pegava a revista do final do ano, sei lá, de 1982 e pegava e anotava os tempos dos atletas mais rápidos do mundo. Eu pegava do final de 83 e anotava, e fazia isso. E aí, com isso eu fui meio que montando a minha primeira base de dados de natação. Lembrem-se que na época não era fácil, assim, longe de entrar na internet e baixar ranking mundial e esse tipo de informação, na época não tinha isso, né? Era difícil encontrar essas informações, principalmente informações mais passadas, né? E aí com essa revista eu acabei montando minha primeira base de dados, assim, que é essa daqui, tá? Essa base de dados que eu montei,
Ó, evolução dos tempos dos líderes do ranking mundial dos 100 metros nado livre masculino. E aí vocês veem aqui, ó, que tem a evolução dos nadadores mais rápidos do mundo em cada ano, desde 1950, nesse gráfico que está até 2000, né? Ou seja, lá em 1950, o nadador mais rápido do mundo fazia um tempo em torno ali de 57 segundos. E aí esse tempo foi decaindo e lá em 2000 já o nadador mais rápido do mundo já nadava para baixo de 41 segundos, para 47 segundos. Isso aqui, bom, esse gráfico aqui, alguns de vocês talvez até já devam saber que isso aqui é um gráfico de série temporal. E quando eu levantei esses dados e coloquei num gráfico, dá para ver claramente que tem uma evolução dos tempos dos nadadores e que, usando essa evolução aí, os tempos aí, eles vão decrescendo. Então, talvez usando esse conjunto de dados, daria para fazer uma projeção de quanto seria mais ou menos o tempo do líder do ranking mundial em 2001, 2002, etc. Tá? E aí foi que eu peguei esse conjunto de dados e, à medida que eu ia evoluindo no curso de estatística, ia fazendo as disciplinas, eu ia tentando ajustar modelos para esse conjunto de dados aí. Até assim, o primeiro modelo que eu tentei ajustar foi quando eu fazia a disciplina de cálculo numérico. Eu aprendi que uma função, né, se você tem n pontos, você consegue interpolar usando uma função, um polinômio de grau n-1, né? Aí foi isso, a primeira coisa que eu tentei fazer, tentei interpolar esses pontos. Não faço isso em casa, né? Porque isso não tem o menor sentido, né? Tentar interpolar. Mas era a primeira coisa que eu tentei, foi a primeira coisa que eu tentei fazer. Obviamente sem sucesso nenhum, porque eu ia ajustar um polinômio de grau 50, né? Na época até como a internet engatinhava também, os computadores não eram tão potentes que nem hoje, então esse tipo de ajuste era meio complicado. Mas eu fui evoluindo nas disciplinas e tal, então quando eu fiz regressão, modelos lineares, né? Modelo de regressão, aí tentava ajustar, aí eu passei para modelos lineares generalizados, aí tentava usar alguma coisa também, aí fiz análise de séries temporais. Eu lembro até de perguntar para um professor o que é que eu podia usar, que ele sugeria uma regressão não linear, né, que eu não tinha aprendido ainda na época, mas eu aprendi. Por causa disso, fui pesquisar o que era uma regressão não linear e como é que funcionava para tentar ajustar esse conjunto de dados. Então, como aquela frase que eu coloquei ali no início da apresentação, no meu caso foi a natação, né? Mas outra pessoa podia ter como um incentivo, sei lá, a pessoa gosta de dados econômicos ou qualquer outro tipo de dados da medicina. E o que, no meu caso, aqui foi esse tipo de conjunto de dados que me fez ter motivação para ir atrás de metodologias e técnicas e modelos para conseguir tentar ajustar esse conjunto de dados. Eu devo muito a essa curiosidade que eu tinha, do fato de eu ter essa motivação e tentar entender e estudar, né? Ter esse incentivo para estudar cada vez mais. Acabou que eu não usei esse conjunto de dados ou esse tipo de conjunto de dados em nenhum trabalho formal meu na graduação, né? E nem mestrado, nem doutorado, mas isso fez com que eu tomasse um gosto muito grande por modelagem, tá? Talvez, especialmente séries temporais, eu poderia dizer, porque acho que não é coincidência que na minha iniciação científica eu trabalhei com modelos de séries temporais. Aí no meu mestrado eu trabalhei com modelos de séries temporais também não lineares, né? Eu tinha começado lá com uma regressão não linear para ajustar esse conjunto de dados, trabalhei com modelos não lineares para séries temporais no meu mestrado. Tem tudo a ver com esse conjunto de dados aqui, mas eu trabalhei com dados financeiros, dados econômicos no meu mestrado, inclusive redes neurais. E no meu doutorado também eu trabalhei com séries temporais e aí já foi com dados financeiros. Então, não usei exatamente dados de esporte, mas
mas tudo isso começou com esse conjunto de dados aí, tá? Então, então acho que essa motivação foi bastante importante para mim. Por outro lado, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito curioso, gostava de ler sobre as histórias do esporte, as notícias e tal. E aí, à medida que assim, mesmo antes de entrar na faculdade, na época tinha um site de natação na época. Existia um site de natação na época no Brasil, que era o Swim It Up, que é daquele jornalzinho que eu falei para vocês. Existia só aquele site de natação. Bem, né, bem rudimentar, se for comparar com o que a gente tem hoje. Mas lá tinha ali uns espaços para fazer comentários e tudo. Eu acho até que na época, acho até que antes de ter internet, eu mandava carta para esse jornalzinho, né? Mandava cartas para, na época, não tinha e-mail, não tinha mandar, o jeito era mandar cartas, né? Mas aí depois que passou a ter internet ali no final do século passado, né? Eu comentava naquele site, e aí o pessoal gostava das coisas que eu comentava sobre natação, e aí me chamaram para escrever no site, escrever algumas notícias, e aí eu comecei a escrever algumas notícias para esse site lá por 2000, 2001, que eu estava na faculdade ainda. E logo depois, aí, 2003, 2004, algumas revistas começaram a me chamar para escrever, revistas especializadas em natação. Então, por exemplo, essa revista Aqua Sports, eu escrevi para ela, essa revista Natação Hammerhead também. Isso aqui é da época da Olimpíada de 2004, né? Escrevi também para a revista Trisport, que é de triatlon. E então eu escrevi para algumas publicações. Essa revista aqui, a Swim Channel, eu escrevi. Essa aqui foi a revista para a qual eu escrevi por mais tempo, né? Foram 10 anos, acho, mais de 10 anos. Desde a fundação, né? Desde que a revista foi criada, foi a revista para a qual eu escrevi mais tempo. Hoje ela não tem mais a impressa, mas tem o site, né? O site da Swim Channel ainda existe. E aí eu tenho um livro publicado também, que é a biografia da nadadora Poliana Okimoto, né? Que foi medalhista olímpica na Olimpíada do Rio em 2016. E, e deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui eu escrevo para essa revista hoje, tá? Essa revista é para a qual eu escrevo hoje. Passei a escrever para essa revista em 2021, que foi quando eu troquei, né, a Swim Channel pela Swim Swan. Swim Swan é uma revista americana, tá? Essa revista é americana, tem um site também, o site da Swim Swan é o site mais acessado do mundo, site de natação, né, mais acessado do mundo. E aí tem a revista impressa ainda, que eu escrevo para ela, escrevo para o site também. Então eu tenho feito digamos, essa carreira paralela aí, né? Em paralelo à minha carreira de professor, né, pesquisador e tudo, tem essa outra carreira, digamos assim, no jornalismo esportivo. Isso me deu várias oportunidades, tá? Com o tempo eu passei a ter várias coisas interessantes aconteceram comigo. Por exemplo, né? Quando eu escrevia para a Swim Channel em 2012, eu tive a oportunidade. Ai, não acredito. Ai, ai, ai. Essas fotos eram muito importantes que aparecessem aqui, não sei por quê. É, Deixa eu fechar e abrir de novo Você aqui quer para de compartilhar e tenta de novo. É, deixa eu ver aqui. Parou de compartilhar e parou, né? Parou. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. É que é HTML, ele puxa direto a imagem do diretório. Deixa eu ver. Vou fazer uma gambiarra aqui. Eu tô vendo aqui que é só esse slide aqui que está sem foto. O resto dos slides lá para frente, eles estão ok. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não, só você. Não. Ah, tá, tudo bem. Eu vou fazer um. Agora. Aqui. Tá. Vocês estão vendo agora, hein? Sim. Então, é que eu queria, é que eu ia abrindo um de cada vez aqui, uma foto de cada vez, mas do jeito que está aqui, vai ser assim mesmo. Que eu ia mostrar primeiro a primeira foto, que eu estava comentando, né, em 2012, pela revista Swim Channel, né, que eu escrevia para ela na época, eu acabei tive a oportunidade de cobrir a Olimpíada de Londres, né? Então esse sou eu lá na piscina da Olimpíada de Londres. É pela Swim Channel também, a foto do lado aí, em 2013, no Campeonato Mundial em Barcelona, Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. E ainda bem que esses campeonatos, né, Olimpíada, Mundial, sempre acontecem na segunda quinzena de julho. E aí um pouco da primeira semana de agosto, né? E aí eu consigo tirar férias da ENSE para poder fazer isso daí, né? É tipo tirar férias para trabalhar. Mas tudo bem, né? Para mim, nem considero um trabalho, assim. É cansativo e tal, mas é muito legal. Aí a foto aí embaixo à esquerda é na Olimpíada de 2016, né? Mas a Olimpíada de 2016 eu já não fui pela Sun Channel, porque eu fui pelo Sport TV. Porque nesse tempo aí, o Sport TV começou a me convidar para comentar competições de natação, desde 2012, né? E aí eu fiz parte da equipe aí de comentaristas do Sport TV em 2016, né? Então tem aí, né, por exemplo, tinha nadadoras olímpicas aqui, né? A Fabiola Molina, a Mariana Brochado, que disputaram a Olimpíada. O Milton Leite, né, que é um narrador bastante conhecido. Então, eu fiz parte da equipe. Aqui nessa última foto aí à direita, aí, lado direito, eu numa cobertura aí de competição de natação no Sport TV, né, junto com o narrador Luiz Prota. Então, eu tenho também trabalhado assim. Eu não sou contratado, obviamente, né, do Sport TV ou da Globo, mas eles me convidam para comentar competições de natação e se eu tenho disponibilidade, eu sempre estou lá, né? É, Agora eu vou voltar para a minha apresentação, para a apresentação propriamente dita. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou voltar a compartilhar a outra lá, tá? Peraí. Pronto, então aqui, aí já a foto seguinte, né, que eu ia mostrar, esse aqui sou eu na cobertura da Olimpíada de 2021, em Tóquio, né, mas eu não fui para Tóquio, infelizmente, né, esse aqui foi do estúdio no Rio de Janeiro mesmo, e aqui sou eu na cobertura da Olimpíada de Paris, essa última Olimpíada, no ano passado, vocês veem que eu estava em Paris, no estúdio panorâmico, não, tô brincando, não estava em Paris não, quem dera, né, eu estava, aqui foi o estúdio no Rio de Janeiro mesmo, eles acabaram no, toda a transmissão foi feita do Rio, né. Então eu tenho feito esses trabalhos aí na mídia impressa, na mídia escrita, né? E aí podem parecer que são duas carreiras totalmente distintas na área, uma que eu tenho na área da estatística e outra aí, digamos, na área do jornalismo esportivo. E aí vocês podem perguntar o que isso tudo tem a ver com estatística. E eu digo tudo, tá? Eu digo tudo, porque é claro, né? Assim, começou ali, como eu falei para vocês, começou ali naquela tabela que eu mostrei daquele jornalzinho que juntava estatística com natação. Aí eu falei, poxa, eu sou estatístico,
e trabalho com natação, por que eu não posso fazer isso também? Juntar as duas coisas. E aí foi o que eu passei a fazer. Mas não só natação, né? Porque acaba que tendo essa ligação com natação, também tem muita ligação com outros esportes também, acaba acompanhando, conhecendo. Então, por exemplo, aqui, né, essa primeira página do UOL aqui, de uma certa ocasião aí, então essa primeira página do UOL aí, com reportagens bastante interessantes, né? Sonza fala da fama de sonsa e masturbação, porque homem não geme no sexo, só reportagens bastante interessantes, mas eu queria destacar essa daqui, ó. O Brasil vai correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos, a chance aumentou. Isso aqui seria a projeção de quando um brasileiro iria correr os 100 metros rasos no atletismo abaixo de 10 segundos. Nessa época aqui, ninguém tinha feito isso ainda, né? E, inclusive, esse cara aqui é o Paulo André, né? Aquele cara que foi pro Big Brother. Que na época ele era o melhor corredor do Brasil. E, na verdade, quem escreveu esse texto fui eu, tá? O UOL pediu para eu escrever. Aí eu fiz uma análise estatística, calculei a probabilidade de um brasileiro correr abaixo dos 10 segundos no ano seguinte, ou 2 anos depois, 3 anos depois, usando os dados, né? A evolução dos brasileiros. E achei bastante interessante o UOL dar espaço para uma análise dessa, porque foi uma análise bem técnica. Assim, claro, eu escrevi de uma maneira que fosse tentar ser um pouco mais acessível, mas bem interessante o UOL dar esse espaço aí. Acabou que, né, alguns anos depois, realmente, hoje, o recorde brasileiro já está abaixo dos 10 segundos, mas na época ainda não, né? Essa aqui, outra reportagem que eu escrevi para o UOL. Afinal, é melhor jogar a primeira ou segunda partida em casa, nos mata-matas dos campeonatos ou brasileiros ou internacionais. Aqui, no caso, aqui era Libertadores. E aí eu fiz uma análise, peguei os dados, usei basicamente testes de hipótese para ver se havia diferença significativa. Time que joga a primeira partida em casa ou a segunda partida em casa, quem tem maior chance de passar, de se classificar, também fiz essa análise. Isso aqui foi uma aplicação que eu fiz, que foi uma publicação é um artigo que eu publiquei junto com essa professora aqui, a Lígia Henriques Rodrigues, que na época ela estava na USP, né? Hoje ela é uma professora portuguesa, né? Hoje ela está em Portugal. Aí a gente escreveu esse artigo aqui, ó, índice de performance na natação baseado em teoria de valores extremos. E nesse texto, nesse artigo aqui, a gente propunha um índice para fazer a comparação entre diferentes provas na natação, tá? Então, por exemplo, um atleta que venceu vamos supor, os 100 metros nado livre e outro atleta venceu os 200 metros nado peito. Provas muito diferentes, né? Mas como que a gente compara esses dois atletas? Quem teve o melhor desempenho? Como você compara desempenhos em provas diferentes? É isso que esse índice se propõe a fazer. E aí, acabou que em 2019, essa aqui é uma história bastante curiosa, né? Em 2019, eu usei o resultado desse artigo, que tinha acabado de ser publicado, né? Ele foi publicado em 2019. Tinha acabado de ser publicado, eu usei esse artigo para comparar recordes de provas diferentes na natação. E aí eu cheguei à conclusão que o recorde mundial mais expressivo na natação masculina era desse nadador aqui, o Adam Peaty, o britânico, que tinha acabado de bater o recorde mundial dos 100 metros nado peito, do Campeonato Mundial 2019. Esse atleta aqui, ele é fenomenal, né? Bicampeão olímpico, recordista mundial, várias vezes campeão mundial. E na época ele bateu o recorde mundial, assim, um recorde que o pessoal não acreditou, que é um recorde muito inacreditável. E aí, usando esse índice aqui, eu cheguei à conclusão de que o recorde dele era o mais expressivo entre todas as provas da natação masculina. E aí eu escrevi esse texto para a Swim Swan. Na época eu não escrevi para a Swim Swan ainda, né? Tanto que aqui está escrito por colaboradores da Swim Swan, né? Eu não era fixo ainda. Então eu escrevi esse texto e como a Swim Swan, eu tinha falado, né, no início, a Swim Swan é o site de natação mais acessado do mundo, então teve uma repercussão razoável.
E esse texto chegou no próprio Adam Pitt, chegou no próprio nadador, né? Ó, o próprio nadador compartilhou lá no Twitter. Ele compartilhou o texto, na época Twitter, né? Ele compartilhou o texto e escreveu: nunca pensei o quanto o meu recorde seria comparado com outras provas, né? Essa é uma ótima análise. Então, eu ter publicado na Swim Swam fez chegar no próprio nadador, né? Que compartilhou, tweetou ali. E aí, depois que ele tweetou, aí esse tweet, esse texto meu, chegou mais longe ainda. Chegou, sabe... Bom, ele é britânico, esse MBE aqui, tipo, condecorado pelo Império Britânico, né? Ele é em inglês, né, britânico. Então, quando ele fez esse tweet aqui chegou, sabe aonde? Na rainha da Inglaterra. Não, tô brincando, foi na rainha não. Mas chegou na BBC, né? Chegou na BBC e a BBC acabou querendo falar comigo para eu explicar sobre isso. Esse programa aqui, More or Less, né, que na verdade é da rádio da BBC lá da Inglaterra. E aí eles me ligaram, eles me entrevistaram, deve estar disponível até hoje, é só buscar aí que dá para ouvir. Aí eu comparava nesse texto, né, nessa entrevista aí, eles pediram para fazer esse tipo de análise. Dá para comparar com outros esportes? Dá para comparar com atletismo, se der, né, tal, acho que dá. Aí eu comparei com o Usain Bolt, né, o recorde do Adam Pitt no 100 peito, no peito na natação, com o do Usain Bolt nos 100 metros rasos no atletismo. Então esse foi o tema dessa análise que eu fiz nessa entrevista, né? Bom, então isso aqui, ó, isso aqui é um texto que eu escrevi para a revista da Swim Swam. Qual é o limite humano na natação? Quanto que esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui é exatamente o mesmo gráfico que eu mostrei ali no início, da evolução dos nadadores do 100 metros nado livre. E eu usei essa análise para tentar estimar o quanto que seria o limite humano em cada prova. Eu trouxe esse exemplo aqui, porque, na verdade, em toda edição da revista da Swim Swam, eu escrevo sobre análises quantitativas, estatísticas, modelagem. Eles fazem questão que eu faça isso, sabe? Então, eu já estimei, já usei modelagem estatística para estimar o quanto que o efeito de um traje de natação, quanto que um traje pode influenciar no desempenho, usava modelagem estatística, comparar, como eu falei, né, comparar recordes de diferentes provas, fazer isso aí, qual é o limite humano na natação. Quase toda edição eles pedem para fazer uma análise com modelagem, né, que eu acho bastante interessante ter espaço para esse tipo de análise em uma revista especializada em natação, né? A revista é de natação, não é de estatística. Então, acho bastante interessante ter esse espaço. Bom, eu falei de algumas aplicações com as quais eu tenho trabalhado, mas agora eu vou falar de outras aplicações que eu acho que são bastante interessantes e algumas até se tornaram clássicas aí, aplicações de modelagem, de estatística, de análise de dados no meio esportivo, e tem algumas que são bastante interessantes. Eu vou começar com essa aqui, ó, que é um livro do Michael Lewis, que ele é canadense, né? E um jornalista, e ele escreveu esse livro aqui chamado Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Alguns anos depois, esse filme virou livro, desculpa, esse livro virou filme, e o Brad Pitt, inclusive, né, fazendo o papel principal. Foi lá, acho que esse filme é lá 2010, 2011, né? O Brad Pitt, inclusive, concorreu ao Oscar por esse papel. E esse livro aqui conta a história de um time de beisebol lá dos Estados Unidos, no final do século passado, o Oakland Athletics, né? Lá da Califórnia. Era um time de beisebol que estava com sérias restrições financeiras, era um time que esperava-se que ele fosse estar entre os últimos na liga de beisebol. Só que um dos executivos, não é bem executivo, né, mas um dos integrantes ali da equipe, da comissão ali do time, ele notou que talvez alguns jogadores que estavam disponíveis no mercado, por serem veteranos ou por não serem muito bem cotados, assim, eles seriam
fáceis de serem contratados, ele notou que analisando os dados desses jogadores, as estatísticas, o desempenho desses jogadores, esses jogadores podiam fazer um bom papel no time, né? E aí eles foram atrás de alguns jogadores para as posições que eles queriam, analisando os dados e tudo. Ninguém dava nada para o time, porque, como eu falei, esses jogadores eles não eram muito bem cotados e o time estava com sérias restrições financeiras, mas aí o time engrenou de um jeito que ele engatou uma série de vitórias inédita ali na história do beisebol, chegou à final, não ganhou a final, ficou com vice-campeonato, mas isso fez com que o modo como a análise de dados, a estatística, o modo como isso era visto no beisebol, mudou completamente, que era um time considerado fraco que chegou à final, usando esse tipo de análise. E aí, não só no beisebol, como nos esportes americanos em geral. Então, isso revolucionou o modo como isso foi feito nesse time, que é muito bem escrito nesse livro aqui, é impressionante. Aqui eu sugiro muito a leitura e também assistir o filme é bem interessante também, né? Eu diria, assim, muita gente compara que no futebol, o análogo ao que aconteceu ali no Moneyball, né, no beisebol, é isso que aconteceu com o Liverpool, tá? O Liverpool, o time lá na Inglaterra, que nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, né, ganhou tudo, né? Campeonato inglês, Liga dos Campeões, Campeonato Mundial, né? Sempre figura entre os maiores times do mundo. E foi mais ou menos o que aconteceu ali no time de beisebol. Tá? Essa é uma reportagem do New York Times, como os dados levaram o Liverpool à glória. O Liverpool, durante muito tempo, foi treinado por um alemão, né? O Jürgen Klopp, e quando ele foi para o Liverpool, ele levou um analista de desempenho lá da Alemanha, que trabalhava com ele. Esse cara era um físico, né? Um doutor em física. E aí fazia um trabalho tanto de análise de desempenho como monitoramento do mercado. Então, o Liverpool, ele nunca se notabilizou por tentar contratar os jogadores mais caros, né? Ele nunca foi atrás de um Cristiano Ronaldo, de um Neymar, né? Ele sempre ele se notabilizou por exemplo, o grande astro do Liverpool hoje é o Salah, que antes jogava na Roma, né? Que a Roma não é um time de primeiro escalão. Então, e outros jogadores eles fizeram isso também. Trouxeram jogadores de times não necessariamente top e montaram um time que ganhou tudo. Então, é mais ou menos análogo. Claro, não dá para dizer que o Liverpool é um time pobre, né? Mas também não é como se fosse um Real Madrid, um Paris Saint-Germain, um Bayern de Munique. Então ele montou esse time usando essa filosofia e teve bastante sucesso. Aqui, ó, isso aqui já é na natação. Essa é uma reportagem da ESPN. O título é a Feitiçaria e Ciência por trás da dinastia da natação da Virgínia. A equipe feminina da Universidade da Virgínia é a mais forte dos Estados Unidos na natação. Tanto que a semana passada foi o campeonato universitário e Virgínia ganhou disparado, né? Ganhou o quinto título seguido. Essas 3 nadadoras aí são todas medalhistas olímpicas e a equipe da Universidade da Virgínia conta na comissão técnica com um matemático, né? Eu coloquei aqui, ele chama Ken Ono. Cadê ele aqui? Ó? Ken Ono, matemático da Universidade da Virgínia. Ele é professor da universidade e faz parte da equipe da comissão técnica. Então, eles fazem análise, usando modelagem, usando análise biomecânica, otimização matemática, né? No sentido de... Acho que nos 2 sentidos. No sentido de você otimizar em termos matemáticos, mas otimizar o desempenho das nadadoras também, né? Então, essa é a principal equipe feminina dos Estados Unidos e eles usam muito essa ciência para conseguir para fazer com que as nadadoras evoluam, né? Essa aqui é a Kate Douglas, uma das nadadoras de lá, que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do ano passado, nos 200 metros peito. E ela é estatística, tá? Ela é formada em estatística pela Universidade da Virgínia, está fazendo mestrado em estatística lá, e ela escreveu um artigo. Esse artigo aqui, ó,
nadando em dados. Essa Catherine Douglas aqui é ela. O Ken Ono, que é esse professor que eu mencionei. Nesse artigo aqui, ela analisa dados de uma certa nadadora, em termos... Bom, ela usa modelagem e tudo, compara com uma outra nadadora campeã olímpica anteriormente, para tentar avaliar onde que essa nadadora poderia evoluir no nado dela. E essa nadadora que ela usa como objeto de estudo é ela própria. Ela própria usa dados dela nesse artigo e acho que funcionou bem, né? Porque ela acabou sendo campeã olímpica. Isso aqui é um post do Rio em Dados, e acho que alguns de vocês conhecem aí, né? O Rio em Dados, aí, o projeto aí que a gente tem na ENSE. Lá no Instagram eu tirei essa postagem, né? Como a estatística está mudando os jogos da NBA lá no basquete. Como que a concentração de arremessos mudou ao longo dos anos, em 2000 e em 2020. Né? Em 2000, os jogadores arremessavam muito mais aqui das zonas perto da cesta, né? E poucos arremessos de longa distância. Em 2020 já era bem diferente, né? Muito mais arremessos de longa distância, ali que valem 3 pontos, né? E de bem perto da cesta, né? Esses arremessos intermediários já praticamente não existiam mais. E isso foi... quer dizer, por que mudou tanto? Porque notaram que valia mais a pena você arriscar uma cesta de 3 pontos, a probabilidade de erro é maior, mas o valor da cesta de 3 pontos fazia valer a pena. Ou seja, eles fizeram um cálculo de esperança matemática, né? O valor esperado. O valor esperado de uma cesta de 3 pontos, basicamente, é maior do que o valor esperado de uma cesta de 2 pontos. Tá? Em média, uma cesta de 3 pontos vai valer mais. Um arremesso de 3 pontos vai valer mais, né? Então, por isso que hoje se arremessa muito mais de 3 pontos. Né? Que bem que, apesar disso, né, isso aqui já é uma análise um pouco mais recente. Que eu vi uma análise recentemente aí. Aqui embaixo, o percentual de acerto nas cestas de 3 pontos continua o mesmo, ó, desde 2002 até 2022, em cerca de 35%. Né? Só que o percentual de acerto em cestas de 2 pontos vem aumentando, tá? Vem aumentando. Isso pode fazer com que o padrão de arremessos mude aí nos próximos anos, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né? Porque quem já viu isso daí, né? O valor esperado, a esperança matemática depende da probabilidade de acerto, né? E a probabilidade de acerto de cerca de 2 pontos vem aumentando. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Eu já estou acabando, tá, gente? Aqui é um exemplo de aplicação da estatística no vôlei. Essa é uma revista super interessante, de 1996, tá? É uma revista que eu tenho até hoje. Era justamente na época daquela Olimpíada, né, de 1996, e aqui tinha esse texto aqui, esse pequeno texto aqui, Estatística e Espionagem. Falava sobre a aplicação da estatística no vôlei, tá? No vôlei, essa aqui é a Sandra Caldeira, que trabalhava com isso na época, e desde a década de 80 ela trabalhava com estatística, aplicação, análise de dados no vôlei na seleção brasileira. E o Brasil virou uma referência nesse tipo de análise, né? Desenvolveu softwares. E não à toa, desde a década de 80, o Brasil virou a potência no vôlei, né? Década de 80, 90, 2000, o Brasil ganhou várias medalhas olímpicas, tanto masculino quanto feminino, campeonatos mundiais. E isso passa por isso daí. Inclusive, a Sandra Caldeira até a gente já levou para a ENSE. Ela deu uma palestra na ENSE no Dia do Estatístico. Isso aqui, ó, isso é uma aplicação bem recente. O Leandro Guilheiro, judoca, que foi medalhista olímpico, hoje ele é treinador no Pinheiros, treinador do Esporte Clube Pinheiros, e ó, usa estudos matemáticos de mestrado em ferramenta que auxilia medalhistas olímpicos. Ele faz mestrado no INPA, em matemática, e sendo treinador no Pinheiros, ele, por exemplo, ele treinou a Bia Souza, que conquistou a medalha de ouro no judô, na Olimpíada. E ele, por exemplo, uma coisa que ele detectou lá, usando análise de dados, é que a adversária da Bia Souza na final, ele detectou que quanto mais a luta se prolongava, menor a probabilidade da adversária era de vencer. Ela costumava vencer sempre com ippon, o golpe definitivo, né, no judô, sempre no início das lutas.
mas à medida que a luta ia se estendendo, ia aumentando a probabilidade dela perder. Quando a luta se estendia muito, dificilmente ela vencia. Então ele detectou isso, calculou essas probabilidades e usou isso passou isso para a atleta dela, falou: ó, segura a luta quanto você puder, tal. Claro, aí já usando também o conhecimento dele de judô, e aí ela acabou sendo campeã olímpica, né? Então, essa modelagem aí foi essencial para o Brasil ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada. Acho que essa última aplicação que eu vou mostrar, isso aqui só para exemplificar, isso aqui também já ligado à análise de desempenho de atletas, tá? Esse artigo aqui tá centrado em natação, mas pode ser atletismo também, pode ser ginástica, acho também, esportes individuais no geral, esportes individuais que você não tem confronto com outro atleta direto, né? Modelando a relação de treino e desempenho usando um modelo misto em nadadores de elite, né? Basicamente, o que ele quer dizer com modelar desempenho e treinamento? É que nesses esportes individuais, esses esportes são esportes de sobrecarga, né? Atletismo, natação. Você treina muito pesado por um tempo e aí, chegando próximo da competição principal, você tira o pé, treina menos para você chegar na competição descansado. Porque durante o período de treinamento pesado, você fica muito cansado. Só que aí, quanto tempo que você tem que tirar o pé antes da competição? Porque se você tirar muito tempo, você pode perder capacidade de treinamento. Mas se você não tirar muito o pé, você pode chegar na competição cansado. Então, esse sempre foi um dilema aí dos treinadores. Antigamente, tudo era feito muito empiricamente, na base da intuição, né? Mas hoje já tem modelos para quantificar isso. Tá? Isso aqui é um modelo não linear, né? Muitas vezes já se usam redes neurais para isso. Então, né, aqui a gente fala que esse fitness aqui é a capacidade do atleta, né, que ele consegue com o treinamento. Isso aqui é o cansaço, essa curva verde. E a performance, o desempenho é a diferença de uma e outra. Então, você quer minimizar o cansaço e maximizar a forma física para conseguir um desempenho de excelência quando chegar na competição principal, né? Não adianta você chegar nesse pico, sei lá, 5 dias antes da competição principal, tem que ser na competição. Então, esses modelos já tem modelos que quantificam isso, usando dados de treinamento, dados de competição. Então, assim, a ciência usando modelagem, assim, e aqui, né, modelos matemáticos, estatísticos são muito usados nesse contexto. E aqui, só para finalizar, aqui já não é uma aplicação propriamente dita, mas sim isso aqui é um anúncio de um congresso, a gente traduz aqui como congresso de análise esportiva. O congresso de 2025 aconteceu nos dias 7 e 8 de março, é sempre em Boston, tá? Organizado pelo MIT, e é um congresso que ele nasceu em 2007, um congresso pequeno, né? Mas aí foi crescendo, e hoje ele reúne os principais analistas de desempenho do mundo, treinadores, jornalistas, comentaristas, executivos diretores de times dos mais variados esportes. É um congresso gigantesco, enorme. E se a gente for ver, até hoje mesmo eu entrei na página, os trabalhos que são apresentados lá, muitos deles usam análise de dados. Eu vi lá que tinha um trabalho que foi apresentado esse ano, que concorreu inclusive ao prêmio, porque eles têm um prêmio lá dos melhores trabalhos, usando estatística espacial para modelar posicionamento de jogadores, usam bastante deep learning, né? Redes neurais também, e tem muitas aplicações de modelagem, e nesse congresso, que é um congresso gigantesco, né? Até um dos anos aí recentes, o Obama deu uma palestra nesse congresso aí. Então, Magic Johnson vai nesse congresso, né? Magic Johnson do basquete. Então é um congresso bastante interessante aí, com muitas aplicações de modelagem. Assim, não tem como dissociar mais, né? Então, bom, eu vou finalizar essa palestra aqui colocando essa frase, tá? Sua tarefa é descobrir o seu trabalho, então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Frase atribuída ao Buda. E tem a ver com aquele trecho que eu coloquei ali no início da palestra, tá? Como eu estou falando aqui com o público da ENSE, né, alunos aí da graduação, no geral, essa
eu diria que eu mencionei ali, né, que a gente tem essa grande vantagem da estatística de aplicar nas mais diversas áreas. No meu caso, foi na área do esporte, né? Mas, por exemplo, eu lembro que há alguns anos, em um evento do Dia do Estatístico na ENSE, alguns ex-alunos foram convidados e eles participaram de uma mesa redonda ali, né? Fizeram apresentações falando sobre o que eles estão fazendo hoje. E um caso me chamou a atenção, que foi um aluno para quem eu dei aula logo que eu entrei na ENSE, né? Eu dei aula para ele, ele chama André Scofano. E ele não sei se hoje ele continua, né? Mas na época ele estava assim, na época que ele estudava na ENSE, o apelido dele era Shrek, né? Ele mesmo fala isso. O apelido dele era Shrek. É... ele parece um pouco Shrek mesmo, mas também ele gostava muito de acompanhar os filmes e lançamentos e os diretores e os gêneros e tal. Ele sabia tudo de cinema, né? Então, o pessoal conhecia bastante ele por causa disso. E quando ele foi dar palestra na ENSE, ele estava trabalhando no Telecine. Ele era estatístico do Telecine. Ele desenvolvia a plataforma lá de streaming do Telecine e tal, né? Então ele, o caso dele, né? Ele tinha essa afinidade com cinema, com filmes, e o trabalho dele era aplicar estatística nessa área, né? Então vocês imaginam se ele não tinha uma motivação extra para fazer isso, né? No meu caso aí, a motivação veio do esporte, mas no caso de outras pessoas, a motivação pode vir, como eu mencionei, né? Pode vir da área econômica, da medicina, da meteorologia, né? Da biologia ou qualquer área que você tenha interesse. Então, para mim, ou por exemplo, para esse ex-aluno, o André, né? Certamente você ir para o trabalho, você tem uma motivação a mais aí para ir para o trabalho quando você junta as coisas que você gosta. Você costuma até comparar com, por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar, é, por exemplo, uma criança, né, que ganha um presente de Natal, ou melhor, na manhã de Natal, né? Na manhã de Natal, você coloca os presentes embaixo da árvore, aí você acorda a criança lá, a criança, nossa, a criança não precisa acordar a criança, ela vai acordar às 5 da manhã para abrir o presente. E não vai reclamar de nada de acordar às 5 da manhã, né? Então, acho que fica aí essa, essa minha mensagem aí no fim, porque você trabalhar com o que você gosta, você descobrir o seu trabalho, como disse o Buda, né? É como mais ou menos fosse toda manhã você ter um ser uma manhã de Natal para você no seu trabalho. Claro que há dias difíceis e tal, mas você encontrar essa motivação é bastante gratificante. Bom, gente, então vou encerrar aqui, tá? Esses aqui são meus contatos aí, o meu e-mail do IBGE, meu e-mail pessoal. Estou aí nas redes sociais também, é só me procurar. Estou na ENSE também, então vou finalizar aqui. Obrigado, gente. Bom, obrigada, Daniel. Excelente apresentação, né? Bem motivadora, bem com vários exemplos super interessantes para o pessoal que está começando agora, né? Que às vezes não encontra tanta motivação. Eu queria abrir para perguntas. A Renata respondeu já uma que teve aqui. O Daniel, que eu não sei exatamente quem está perguntando se tem alguém da ENSE aqui, só para avisar que esse é um seminário de iniciação científica, né? Que da ENSE, então, boa parte dos alunos aqui das pessoas presentes aqui, né, devem ser pessoas da ENSE, e na ENSE a gente tem uma graduação em estatística, né, temos mestrado, doutorado, especialização também em outras áreas, mas a graduação é só em estatística, então eu acredito que boa parte das pessoas que estejam aqui, os ouvintes aqui, né, sejam pessoas da ENSE, acredito que também tem pessoas de fora, porque o público está bem, tem bastante gente aqui, né, então eu acredito que tem a gente de fora também. Tá? Então, só para responder essa pergunta do Daniel, que não é o Daniel Takata. E queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. A gente tem um tempinho aí, talvez umas 2 perguntas de tempo. E aí eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta. Mais alguém não, né? Se alguém tem alguma pergunta. Ah, sim. Você trabalha no BGE. Ah, legal. Não,
Seja bem-vindo. Se você tiver interesse, né? Já trabalhando no IBGE, você já tem aí contato, muita coisa, né? E aí, interesse em fazer estatística, posteriormente, né, tentar tecnologista no IBGE. Legal. Espero que você se anime, que a palestra tenha sido motivadora também. Espero que você se anime a vir aqui para a ENSE. Alguma pergunta? Tem perguntas técnicas aqui, como computar essas horas, eu não sei exatamente do que a pessoa está falando, mas eu queria saber se alguém tem uma pergunta para o Daniel, só porque as perguntas técnicas depois vocês podem mandar e-mail, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail, perguntar, mandar mensagem no chat e tal. Queria saber se alguém tem uma pergunta para o Daniel, para a gente usar esse tempinho que resta aqui, né, para perguntar para o Daniel. Enquanto o pessoal talvez pensa na pergunta ou escreve alguma coisa, como eu falei para vocês, né, a biografia que eu apresentei no início era quase nada perto da quantidade de coisas que o Daniel fazia, então acho que ele apresentou bem também, né, o que ele faz com relação a todo o resto das coisas, né, que ele faz e que ele já fez, além do mestrado, da graduação, mestrado e doutorado em estatística. Tem uma pergunta aqui do Edson Nunes. Ele pergunta, pede para você dar exemplos de trabalhos aplicados para a saúde. Exemplo, incidências de lesões. Assim, eu não sei exatamente nenhum trabalho formal, assim. O que eu sei é que nos departamentos ali de análise de desempenho dos clubes, eles trabalham, né, tem um trabalho em conjunto com as diferentes áreas, e, por exemplo, a área de fisioterapia e a área de medicina dos clubes, principalmente os clubes grandes, né, de futebol, de vôlei, de basquete, de modo a tentar quantificar a chance ou probabilidade de lesão, dado alguns dados fisiológicos dos atletas, né? As análises de índice de, por exemplo, quanto que o atleta está desgastado, quanto que o atleta, as lesões que o atleta já teve. Então, eu sei que eles conseguem, de alguma maneira, quantificar, por exemplo, a probabilidade de o atleta se lesionar caso ele jogue 2 ou 3 jogos na semana que vem, né? Eu sei que lá na NBA eles fazem muito isso, né? Na NBA eles fazem muito isso, porque lá eles tem vezes que os jogadores jogam em 2 dias seguidos, né? E aí, sei lá, tem semana que os caras jogam 4 vezes, 4 jogos. E aí, eventualmente, eles conseguem quantificar isso de modo a por exemplo, poupar um jogador para evitar que ele se lesione. Hoje em dia, isso é feito de um modo muito mais técnico e científico do que era antes, que era mais empírico mesmo, na intuição, né? Eu sei que tem esse tipo de análise. Eu não saberia dizer exatamente o trabalho, né? Mas eu sei que isso acontece sim. Beleza, tem mais um comentário aqui, na verdade não tem uma pergunta, né? É um comentário de uma pessoa que cursa MBA Big Data, Business Intelligence and Business Analytics na UFRJ e recebeu a indicação desse seminário aqui por um ex-aluno seu, Daniel, que por sinal é professor dele na UFRJ, que é o Samir Thompson. Ele disse que está montando o TCC dele exatamente sobre esse tema e ele está orientando o Samir, né? Análise de dados aplicada ao futebol brasileiro. E aí te dá parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Processos digitais. Ana, boa tarde. Muito se usa estatística no esporte para prática esportiva, porém, não sei se você consegue ler, Daniel, consegue? Eu estou lendo aqui rápido, consegue? Tá, beleza. Porém, não vemos muito na parte de gestão do esporte, principalmente no Brasil, onde grande parte da gestão é feita por cartolas. Seguindo a pergunta do colega acima, você tem indicação de livros ou pesquisas de dados na gestão esportiva? Na gestão esportiva,
eu não diria indicação de livro. Eu sei, por exemplo, tem um curso de gestão esportiva na FGV, né? Alguns colegas meus já fizeram esse curso. E eles me dizem que tem alguma base lá, ao que parece, tem uma base de análise estatística. Eu não saberia dizer o quê, mas eu acho que seria até interessante ver a bibliografia desse curso, né? Acho que lá você poderia encontrar algumas indicações. Eu não sei dizer de cabeça assim alguma indicação, mas acho que se olhar na FGV tem esse curso, então acho que lá você pode encontrar. Beleza. Pessoal, vai dizendo aqui se está tudo certo, tá? Ele está respondendo e eu estou seguindo a gente. Show. A Ana agradeceu aqui. E aí, vamos fechar com essa pergunta, tá? Só por causa do avançar do tempo. O Daniel Viseu te pergunta como que você enxerga a evolução da inteligência artificial contribuindo nessa área. Assim, não tem como dissociar mais, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, basicamente Bom, a gente pode interpretar de inteligência artificial são modelos que aprendem padrões à medida que estão abastecidos com dados. Então é aquela coisa, né? Quando eu mostrei aquele gráfico, aquele primeiro gráfico que eu falei, aquele gráfico de série temporal ali dos 100 metros nado livre, o primeiro gráfico que eu mostrei, na época o desafio era, com poucos dados, ver o que a gente conseguia fazer. Hoje é o contrário, né? Hoje é com muitos dados que a gente consegue extrair e tomar cuidado para não se perder nessa imensidão de dados que a gente tem à disposição. E, é claro, a inteligência artificial veio para ajudar a gente a lidar com isso. Como eu falei naquele congresso que eu mostrei para vocês ali, o Congresso de Análise Esportiva, nesse último congresso, vendo os trabalhos que tem lá, tem vários ali que falam de inteligência artificial, de redes neurais, de deep learning, para monitorar padrões de comportamento de jogadores, para monitorar padrão por exemplo, de arremesso de jogadores no basquete ou de passes no jogo de futebol. Outro dia não, já faz um tempo, eu acabei conseguindo Tem empresas que coletam dados de jogos e eles coletam todos os tipos de dados em um jogo. É uma imensidão. A gente às vezes não tem ideia do tanto de dado que pode sair de um jogo. No caso que eu estou falando de futebol, né? E aí me ofereceram uma empresa dessa me ofereceu um acesso por um mês, assim, alguma coisa assim, para eu ver como é que funcionava. E eu entrei e, nossa, assim, é tanto dado que eles extraem de um jogo só. É claro, o pacote para comprar aquilo lá é caríssimo, caríssimo, né? Tanto que é só clube e federações que compram para poder justamente ter informação dos próprios times e dos adversários para fazer essa análise. E se você não tiver uma ferramenta por exemplo, de inteligência artificial para conseguir interpretar aquela imensidão de dados, você vai ficar até um pouco para trás, assim, porque você não consegue, assim, você não consegue pegar aquilo lá e dar uma olhada e analisar, sabe? É uma coisa impressionante, assim, o número de informações que a gente tem à disposição hoje. Então realmente, a evolução da inteligência artificial vai indo em conjunto com a qualidade dos dados e o modo como eles estão disponíveis, né? É um caminho sem volta. Beleza, obrigada pela resposta, Daniel. Pessoal, eu vou ler mais essa pergunta para motivar vocês a sempre participarem dos seminários, porque a gente, normalmente, né, o pessoal fica mais tímido, então, como não estamos tendo perguntas, eu vou estender mais essa pergunta agora, tá, Daniel? E aí a gente finaliza depois da pergunta da Nayara, beleza? Em relação aos goleiros nos esportes, mas no futebol, né? É possível fazer uma correlação entre o número de defesas difíceis de um goleiro e o aproveitamento de pontos do time? É possível. Pode dar 0, mas é possível. Quer falar?
não sei, né? Pode fazer, pode pegar o convidado lá e fazer. Eu não sei o resultado que vai dar, né? Não sei. E, claro, qualquer correlação que você faça, tem que interpretar também, né? Porque lembrando, né? É, não dá para sair achando que é uma relação de causa e efeito, né? Quando você tem uma correlação alta. Isso é uma coisa que a gente sempre fala nos cursos, principalmente de modelagem, mas é para fazer isso é só pegar os dados e fazer mesmo, né? É até interessante, né? É até interessante essa ideia, né? Mas eu não sei exatamente o que poderia dar. Tá ótimo. Daniel, muito obrigada pela palestra, Eu que pela agradeço. disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Agradeço a todos os ouvintes aqui. Tá? E aí aproveito para informar que daqui a 15 dias nós temos um novo seminário, ainda não sabemos quem é o palestrante, mas vamos ter um seminário de iniciação científica, vamos dar continuidade a esse ciclo, e aguardo todos nesse próximo seminário, tá bem? Obrigada, gente, boa tarde e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, Larissa. Obrigada.